Olá pessoal, graças a Deus, voltamos, já fomos ali, fizemos uma merendinha, né? Desajeitamos a garganta, peguei mais um gole de chá para a gente continuar nosso pensamento do nosso estudo de hoje, né? Que é o que é prisão mental da consciência, né? Por que temos que buscar nossa liberdade? Da consciência, né? Consciencialmente. Entende, pessoal? Por que a gente tem que buscar essa? Então, a gente veio falando lá, né? Já a primeira parte falou que a alienação religiosa consiste quando o indivíduo é obrigado a seguir uma determinada doutrina religiosa de forma forçada. Né, pessoal? Forçada, né? A pessoa sente obrigada, tem que fazer. Se não fazer, você tem que sair daquele pensamento. É isso que é forçado, entende? Mas tem pessoas, pessoal, que aderem a esse nível de consciência. Tem pessoas que aderem, aceita, entende? Sem problema nenhum. Mas uma pessoa que vai ser questionadora não vai ficar nenhum. Não vai nem aqui, nem na China. Entende? Não é assim que fala? Nem aqui, nem na China. Entende? Então, aí ele fala a metáfora da caverna de Platão. Então, você sabe que a metáfora da caverna de Platão é que Platão fala que o cidadão está preso em uma caverna e ele pensa que aquilo ali é o mundo dele. Entende? Todas as coisas estão ali. Mas teve um dia que um saiu para ver o que tinha fora. E quando ele viu que tinha uma imensidão de coisa. Entende? Então, essa metáfora fala que a nossa consciência está presa aqui nesse corpo, né? Nessa dimensão, né? E precisa despertar para voltar para casa. Porque Cristo chega com essa ideia de que na casa de meu pai há muitas moradas e temos que voltar para lá. Você entende, pessoal? Então, é por isso que também eu falei aqui do desenho, né? Caverna do Dragão. Olha, pessoal, parece que esses caras não faz nada sem mandar mensagem subliminar dele. Entende? Então, Caverna do Dragão, se referindo a essa caverna de Platão. Só devia ter colocado Caverna do Platão, né? De Platão, né? Não Caverna do Dragão, mas colocou que era o quê? Aqueles jovens estavam perdidos no mundo, né? E eles queriam voltar para a casa dele. Eles entraram em um mundo, em uma dimensão onde tudo acontecia e ali ele vai vivendo aventura e querendo voltar para casa. E é aonde aparece um ETzinho, né? Que era o mestre dele que falava: siga o seu coração. Siga a sua intuição que você volta para casa. Então ele disse: está aí, você seguiu o coração. Olha a mensagem que os caras já fez, pessoal. Tá falando na nossa cara e a gente não tá percebendo naquele desenho. Eu assisti muito esse desenho porque eu era jovem, né? Nesse tempo é Caverna do Dragão. Você pode pesquisar aí Caverna do Dragão desenho. Entende? Eu assisti muito, pessoal. Então, a caverna de Platão, né? Também fala isso, a mesma coisa. Fala que estavam lá e quando saiu descobriu outro mundo. Aí ele fala que os prisioneiros, né? Os prisioneiros da caverna são um homem comum, ou seja, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, preso em nossas crenças
costumeiras. Então, Platão está ali referindo que os prisioneiros que estavam lá são a gente mesmo. Aí ele fala, a caverna é o nosso corpo, o nosso sentido, fonte de conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Entende? Então, quando a gente fica na caverna, no corpo, ele está falando da consciência, né? Se a consciência fica atrelada ao corpo, né? A gente fica erroneamente e estamos no engano, no enganoso, né? Segundo Platão. Então, ele diz que a caverna é o nosso corpo. Então, é o nosso ego. Então, quando a sua consciência acredita que você é o corpo, que você não é a consciência, entende? Você está preso, né? Preso mentalmente, que é o quê? Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, né, que estão presos lá. Por isso que tem que libertar de crenças limitantes, tem que libertar para que você consiga o despertar da consciência. Entende? Aí ele fala, a sombra na parede, né, que aparece as sombras na parede das pessoas, é o eco na caverna. E o eco na caverna, sombra e eco são projetados exatamente do modo como o objeto que ocasiona são as sombras, são distorções da imagem e o eco distorções sonoras. Por isso esses elementos simbolizam a opinião errada e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos verdadeiro. Então, é quando a pessoa entra naquele estado de alienação. Ele julga aquilo que é verdadeiro. Então, a sombra na parede e o eco que tinha na caverna, né? É o quê? São a imagem e a sonoridade que a gente faz aqui. Então, quando a nossa consciência está no corpo, a imagem que aparece para a gente, a sonoridade, a gente acredita que aquilo seja verdade. É por isso que o mundo aqui é de ilusão. E muitas acreditam aqui que é verdade, né? Foi por isso que eu tenho um vídeo gravado aí. O que é a realidade verdadeiramente? Está aqui no YouTube. Porque muito vai dizer, a realidade é aqui. É aqui, não tem outra realidade. Entende? É aqui. É as pessoas comuns que estão assim, olhando as suas sombras, as imagens, né? E as distorções sonoras. Entende? Que ele fala que elemento simboliza a opinião errada e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos que quer ser verdadeiro. Então, a gente julga que aqui é verdadeiro. Tudo que está aqui é verdadeiro. Mas você está preso na caverna de Platão, né? Ou então na caverna do dragão. Você está preso numa realidade ilusória. Quem é que está preso? A sua consciência. Por isso que é uma prisão mental da consciência. Aí ele fala, a saída da caverna, né? Significa buscar o conhecimento verdadeiro. Então, o que significa você sair da caverna? É buscar o conhecimento verdadeiro. Aí ele fala, a luz solar, a luz que fusca a visão do prisioneiro liberto, a colocação, a situação de desconforto. É o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. Então, ele fala que quando o cidadão saiu, ofuscou, porque o camarada estava tão preso na caverna de Platão, né? Que ele fala ali naquele que diz que é mito, né? Mas não é mito, é uma que escreveu para mostrar a realidade do que a gente estava passando, né? Consciencialmente, né? Mas disseram que é um mito. Então, o mito da caverna de Platão, então, a saída da caverna, quando você desperta,
é o conhecimento. Então, só é através do conhecimento que a gente vai despertar, pessoal. É o que aqueles que têm conhecimento não querem passar para vocês. Querem que você fique aí na caverna aí. Fica aí, não, é assim mesmo. Vocês estão aí morando aí, você fica lá. Você não descobre a verdadeiro conhecimento, entende? Então, é através do conhecimento que você vai se libertar consciencialmente dessa prisão consciencial. Era o que ele estava se referindo ali na caverna de Platão. Entende? Aí ele fala, a luz do sol, a luz que ofusca a visão, quando os prisioneiros saem, que ele descobre que tinha luz, né? Ele fala que é o desconforto. Então, a verdade, pessoal, o conhecimento verdadeiro vai ofuscar a nossa visão que a gente tinha. Então, aquilo vai o quê? Incomodar aquela luz, vai ofuscar a visão do prisioneiro. Então, vai incomodar. Por isso que quando meus vídeos estão aqui, às vezes incomoda a visão que você já tem do que é verdadeiro das religiões, da ciência, de várias coisas. Entende, pessoal? Eu gravei um vídeo aqui que já tem muito tempo aqui, né, no YouTube. Não sei se o YouTube aí já tirou, que é sobre a ciência de que o mundo era uma bola. E a Bíblia, eu mostrei isso na Bíblia, né, no estudo lá, e isso chocou muitas pessoas. Uma do que ficou chocado foi a irmã, e foi aonde ela abriu os olhos e está agora aqui, né, desperta, ouvindo meus vídeos. Entende? Uma dessa foi a irmã, porque ela acreditava, porque ela leciona, né, para jovens, deve ter ensinado sobre isso, né? E ela não tinha, e era evangélica, porque os evangélicos também às vezes acreditam no que os cientistas que dizem que é danado estão passando isso como verdade. E o mundo não é assim, pessoal. É de outra forma que eles estão escondendo e estão dizendo que é uma bola para vocês. E a maioria das pessoas acredita, pessoal. Acredita que tem sistema solar, acredita isso, né? Até agora eu vi como é que se diz, uma notícia que foi lá na China, né? Apareceu 7 sóis no céu. E agora? Você não disse que só tem um só? Como é que aparece 7 sóis assim no céu? As pessoas gravaram e filmaram tudo. Tem aí. Tem um vídeo aí né? Aí nas redes sociais está passando aí. E o povo diz, o que significa isso? E agora? O que eles falaram vão cair por terra, não é verdade? Entende? Então, essa visão para você libertar, sair da caverna, a luz, né, que é o conhecimento verdadeiro, vai ofuscar sua visão, que é a razão e a filosofia, que é que você vai adquirir um conhecimento ampliado da sua consciência. Porque quando você está dormindo, não está, você tem a sua visão limitada. Então, quando você desperta, a sua visão amplia, pessoal, né? Você sabe quem é você vai ter conhecimento. Não só tem aquele mundo da caverna, tem mais coisa. Entende? É isso que o conhecimento verdadeiro vai fazer com você. Aí ele fala, assim é incapaz de perceber a necessidade de mudar a mente. Pode ser aprisionada, como que enjaulada, acorrentada e imobilizada. Então, é isso que fizeram ali com aqueles prisioneiros, né? Acorrentaram a mente deles, né? Aquela prisão e dizendo que ali era o mundo deles. É o que acontece. O que é que diz pra gente? Nosso mundo é esse aqui, ó. Não tem mais nada. É isso que a maioria da ciência,
Só tem essa realidade aqui, não existe outro mundo. Então, querem nos manter nessa prisão e às vezes não quer que a gente acorde. Deixa eles dormindo aí. A gente falar que é aqui, que o mundo é uma bola, que é aqui que a gente vai viver, entende? E a maioria das pessoas aceita, não, tá certo, tá tudo. A matriz religiosa, não, é aqui na igreja que você vai encontrar a libertação. Não tem outro lugar, não, entende? Aí tá lá, aceitando tudo, entende? Uma pessoa dessa está no sono profundo, na morte espiritual, e está sendo levada inconscientemente. A consciência dessas pessoas estão levada por essas pessoas. Entende, pessoal? Aí está enjalada, imobilizada, ele fala. Aí, o que não parece possível acontecer, a mente foi sequestrada e aprisionada, incapaz de fazer aquilo que era o sinal de liberdade da personalidade humana, o ato de pensar. É por isso que não é permitido aqui a gente ter o ato de pensar, pessoal. Não pode pensar aqui livre. Entende? Até aqui as palavras que eu uso aqui no meio da rede social, eu tenho que saber usar a palavra, senão eu sou cortado. Porque não pode pensar como a maioria já está pensando aí. Então, todo mundo tem que seguir a maioria. E é isso que as pessoas seguem a boiada, o pensamento da boiada, tá certo? Aí ele fala, o personagem tenta se erguer e se esquivar. É tarde, ele não percebe que corrente invadia seu espaço do pensamento. Seus sentidos ficaram embevecidos e foram enganados. Vi só o errado, senti odores equivocados e eu vi invadir o seu tato, foi fraudado. Então, é isso que aconteceu com a nossa consciência. A gente foi invadido o nosso espaço do pensamento. Cada dia que vocês vão para a televisão, eles estão lançando mensagem subliminar. Essas mensagens subliminares afetam quem? Afeta quem está dormindo na inconsciência. Mas essas mensagens subliminares não afetam aquele que estão desperto. E o desperto não fica recebendo essa imagem subliminar. Por mais que apareça, né? Que eu vejo sempre aqui mensagens subliminares, tanto em filme, como em desenho, como em propaganda, né? Eu vejo e eu percebo ali que tem uma mensagem por detrás. Entende, pessoal? Então, eles vão ficar mantendo você. Então, você foi sequestrado, né? Aprisionado, incapaz de lidar com a personalidade. Você não pode pensar, você tem que pensar isso aqui, ó. Você tem que se comportar desse jeito aqui, ó. Então, tá ditando regra como você tem que fazer. Entende? E aí, quando a pessoa desperta, ela descobre que aquilo é tudo mentira, pessoal, tudo engano. Por isso que o despertar, às vezes, causa essa sensação, né, ali de agonia, porque a pessoa, nossa, me enganaram. A irmã mesmo, quando ela soube que o mundo que ela lutava não era uma bola, ela, miserável, me enganaram. É isso o sentimento que a gente sente. Mas é assim, pessoal, tá? Aí ele fala, no entanto, vemos a mente da maioria das pessoas travada. Então, tá todo mundo travado, controlada, obrigada a funcionar apenas dentro de um limitado campo de possíveis conexões e ligações de viseira unidirecionada. Como é possível tal contradição? Então, a maioria das pessoas estão travadas, controladas, né? Mas tem uns que nem percebe, pessoal. Tá tão mergulhada na sua inconsciência que ela não percebe que está sendo controlada. Ela acha tudo normal. Então, uma pessoa dessa está dormindo. Mas quando ela desperta, ela pensa, nossa, pessoal, é outra coisa. Entende? Então ela não percebe. Aí ele fala,
essas prisões mentais foram originadas ainda na infância, através da mesma diferença de modalidade de medo que era incutida na nossa mente. Então, é desde a nossa infância, pessoal. Por isso que eu disse que lá no self, né, a criança, depois que ela passa a diferenciar o pai, o pai, a mãe, ela começa a entrar na individualização, aí começa a entrar as mensagens subliminares que vai formar aquela prisão mental, que é o quê? A maioria das mães, quando a criança já começa, ela bota lá para assistir ou a televisão ou dá lá o tablet, o celular para ela assistir várias coisas. Então, ali já vai metendo prisões na mente, na consciência daquela criança. Não tem para onde correr. É assim que tá, todo mundo está agindo assim. É assim que está agindo. Eu vejo aqui as minhas filhas aqui, que tem as filhas dela. Os meninos estão lá tudo no tablet, lá no celular ou na televisão, assistindo lá o desenho, que tem nesses desenhos, tem mensagens subliminares para fazer com que você fique nessa prisão mental. É isso ou não é isso? Não é isso ou não é isso, pessoal? Aí ele fala, a maioria do medo era, sem dúvida, o de sentir rejeitado, inclusive a convivência do carinho das pessoas, que significa tudo para ela. Logo de cara, o medo está afastando dos pais, que não encontra por perto o medo do abandono. Então, é a primeira coisa que a criança também sente, é isso. Depois de ver a consequência disso, muito medo da violência, que põe em perigo esta proximidade, daí vem o medo de escuro, de monstro. Então, a maioria quando é criança, o pai diz, não vá lá, ali tem um bicho no escuro, ali. Vai colocando medo, vai incutindo medo, né? Derivado de resto brabo, severo, de imposição, quando a maneira está a representação do castigo. Então a gente aprende sobre o castigo. O castigo físico envolve, expõe e exige submissão. Então, quando o pai bate naquele, já está demonstrando, ele está ensinando aquela coisa. Se você tem que ficar desse jeito, aqui funciona assim. Não é assim que fala na hora que nada, você vai ter que ficar. Então, já está incutindo naquela consciência. Isso aí. O pior castigo físico são psicológicos. Então, tem outros, né, castigos que são psicológicos. Ameaça de abandono, chantagem, obrigando a submissão para não perder a conexão protetora. Então, pessoal, você já vem desde a infância isso, aí quando a religião faz isso, você acha isso normal. Tem que castigar mesmo. É isso mesmo. Você acha isso tudo normal. Porque você já veio lá do ritmo. Os seus pais, as pessoas que estavam tomando conta dessa consciência, já veio nesse ritmo. Então, ele acha natural quando a religião é severa, que tem que fazer isso, vai ter castigo de Deus. Entende? Aí ele fala, o grande medo foi internalizado, o medo de levar para o plano sobrenatural, o medo do castigo eterno, de privação definitiva do amor e aconchego divino. Então, foi um dos medos que foi colocado aí. As pessoas, você vai para o inferno, não é isso? As religiões meteu o pé aí para fazer com que aquela consciência, né, adestrasse aquela consciência no ritmo do que eles querem que ela seja adestrada. Entende, pessoal? Prisão mental. Tudo é prisão. Entende? Aí ele fala, tudo isso foi cristalizado na mente das crianças e mais diversas formas de manifestação prisão mental. Prisões, paradigmas dogmatizados através de imposição de crenças eternas irrefutáveis em relação a todo o universo aplicativo da vida. Aplicativo da vida. Então,
Aconteceu isso. É por isso que esses pastores querem manter você como criança, né? É por isso que eles querem, né? E o meu trabalho aqui é fazendo você despertar. Eles não estão gostando. Eles vão dizer que eu tô com demônio, que eu desigrejado que não tiver na igreja, isso é coisa errada. O demônio que veio levantar essa pessoa. Eles vão falar isso. E eu sei que está falando. Aí ele fala, essas prisões se escrutam na mente pela vida fora. Está aí pela vida fora. E se não forem conscientes, livremente superada, vão comandar o pensamento, a crença, o sentimento, as ações na vida adulta. Então, quando se não for cuidada, né, aquela criança adolescente, ela vai se tornar uma prisioneira, né, respeitando as prisões na vida adulta. É isso que vai acontecer e é isso que tem acontecido. Aí ele fala, a mente é uma força poderosa. Pode nos libertar ou pode nos aprisionar. Por isso, nós podemos escolher não aceitar os falsos limites que nos foram introjetados e impostos no passado. Então, é por isso que a gente não tem que aceitar, porque nossa consciência tem que estar em liberdade. Aí ele fala, por que temos que buscar nossa liberdade? Por causa disso, pessoal. Para que a nossa mente não fique aprisionada nesse ego, ela volte para a nossa essência, entende? A nossa essência vai dominar a mente. Mas o que é que está acontecendo? A mente está dominando, levando para o ego. As pessoas estão tudo fazendo vontade do ego. Aí ele fala, como dissemos, o cérebro não passa de um suporte fisiológico. Então, esse cérebro aqui, pessoal, não passa de um suporte fisiológico para a mente, né? Passa o suporte fisiológico da mente. É um potencial da mente que vai muito além da possível limitação do cérebro. Então, nossa mente vai além da limitação desse cérebro. É por isso que eu perguntei um dia ao cidadão, aonde fica a mente? Ele disse, no cérebro. Não entende, pessoal. Enquanto não despertar, não buscar esse conhecimento, eu falei, assista o vídeo, irmão, para você aprender. Ele disse, não, eu não concordo com isso. A nossa mente está no cérebro. Entende? Mas eu entendo o pensamento dele, né? Quando está na caverna de Platão, é isso mesmo. Não tem para onde correr. Aí ele fala, podemos, portanto, modificar a prisão mental que atrapalha nosso sucesso de forma consciente, que descobrimos que possuímos uma capacidade limitada de criatividade e passamos a viver de acordo com um propósito real inspirador, com objetivos desafiadores capazes de gerar realização e superação de limite. Dessa forma, rompemos a corrente que prende a nossa mente. Então, a gente tem que romper, pessoal, né? Para a nossa mente, nossa consciência estar livre do ego, das coisas preso na ilusão, né? Por isso é importante acreditar em si. Não não compare o outro e não deixe circunstância dizer o que você pode alcançar. Então, é isso que acontece, pessoal. A crença limitante é dizer assim, você não pode fazer isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um cidadão que nasce aqui numa comunidade que eu moro, ele diz, você não pode ser médico, porque você não tem dinheiro. Ele vai colocar toda a condição humana que vai fazer com que a pessoa acredite que ela não vai poder ser. Entende? Está limitando a consciência da cidadã. Então, essas condições sociais foram criadas pela Matrix. Para certo tipo de pessoa ter esse tipo de mente. Entende? Aí ele fala, não fique preso e não deixe as prisões mentais atrapalhar seu sucesso. Nunca desiste. Nada que vale a pena vem fácil.
tenha a visão do futuro, lute pela sua felicidade e pelo seu sonho. Não deixe o medo atrapalhar você. Seja protagonista, né, da sua história e não na plateia, não ficar na plateia assistindo. Acredite em si, acredite nisso. Rompa as suas prisões mentais. Então, ele termina assim, mandando você se livrar disso, né, pessoal? Porque ele está falando com a sua consciência aqui, né? Sua consciência tem que romper tudo isso, né? Porque já é colocado, quando a gente encarna aqui, a gente entra nessa prisão que é o corpo. É a metáfora da caverna de Platão, não é isso? E já existem prisões mentais que foram preparadas pela Matrix para a gente ficar preso. Para quê? Para que a nossa consciência não descubra como a gente se conectar com essa consciência superior. Eu falei aqui sobre consciência superior. Entende? É isso que acontece, pessoal. Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa prisão da consciência? Fala sobre que a gente tem que buscar a liberdade da consciência? Será que a Bíblia fala? Agora vai entrar aqui, os evangélicos vão gostar muito dessa parte. Graças a Deus, né, pessoal? Então, vamos ler na Bíblia, em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pessoal, se você conhece a Cristo, a verdade está na verdade. Essa verdade liberta você. É uma verdade da sua consciência. Vai libertar quem? A sua consciência. Desses processos mentais que foram criados aqui. Vai libertar você da caverna de Platão. Você viu que é através do conhecimento que vem a luz. Então você vai ver a luz. Entende? Aí ele fala 2 Coríntios 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Espírito de Deus, se está na sua vida, você tem liberdade. Você não está preso a dogma, coisa nenhuma. Você está livre. E foi para isso que Cristo, por isso que ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você vai ser liberto, a sua consciência vai ser liberto dessa prisão mental da sua consciência. Aí ele fala, João 8:36. Portanto, se o filho, né? Cristo, Filho, Jesus, libertar, você de fato será livre. Então, ele falou isso para os religiosos. Por isso que os religiosos pegaram pedra para atirar nele. Porque como é que você diz que a gente vai libertar a gente? A gente não somos filho da escrava, a gente somos filho de Abraão, que era da livre, né? Ele falou isso para Jesus. A gente já somos livres. Mas o que Jesus disse? Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Por quê? Estava falando de uma prisão religiosa, uma prisão mental que aqueles religiosos da época estavam. E Cristo estava falando e eles não entenderam. Foi por isso que eles pegaram pedra. Eles dizem, nós somos filhos de Abraão, não somos filhos da escrava, não. Porque o filho de Abraão é o filho da livre. E o filho da escrava, que era H, é o filho da escrava. Entende? Ele tinha isso. Então, ele entendeu isso errado. Pegaram pedra para tirar em Jesus, porque eles achavam que era um livre. Mas Cristo estava falando de uma liberdade, outra liberdade. Ele ia ser livre dos erros, dos dogmas, da prisão mental, né? Do pecado que eles vinham fazer. É isso que Cristo estava falando ali. E eles não entenderam, né?
Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar as vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, esse era o trabalho de Cristo, né? Que foi descrito aqui por Lucas, que ele veio fazer. Tinha a profecia que ele vinha fazer isso. Pregar para os pobres nas boas novas e proclamar liberdade ao preso. Que preso é esse? Sabe o que os discípulos entenderam com isso? Que eles estavam presos no domínio dos romanos, que achou que Jesus ia libertar eles do romano. Aí quando viu Jesus junto com os romanos, né? Nossa, isso foi um tapa na cara deles. Porque eles não estavam entendendo que prisão era essa que Cristo ia libertar. Entende? Recuperar as vistas ao cego. Então, cego o quê? Cego de não ver a verdade. Tá cego, tá morto, né? Tá dormindo, né? Para libertar os oprimidos. Então, esses que estão os oprimidos é porque estão cegos, estão seguindo a matriz, estão sendo oprimidos por grupo religioso, por várias coisas. E Cristo veio libertar isso. Por isso que ele disse lá, lá em cima, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Aí depois ele fala, portanto, se o Filho vos libertar, vou libertar vocês, de fato serão livres. Então ele estava falando com a consciência, que vai libertar nossa consciência dessas prisões todas mentais aí que existem nessa ilusão. Entende, pessoal? Aí ele fala, Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme em sua mão e o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para o gentio, para abrir os olhos do cego, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço que habita na escuridão. Então, pessoal, essa é uma profecia, né, que estava falando que Deus ia levantar esses servos para ser a luz para o gentio, né? Muitos falam aqui que foi o apóstolo Paulo, né? Mas é Cristo mesmo, porque o primeiro cego que Cristo tirou da escuridão foi o apóstolo Paulo. Você não viu que ele quando viu a luz que foi Cristo, ele caiu do cavalo e ficou cego. Então, ele abriu e tirou do cativão, ele tirou do cativeiro, do calabouço, que habitava na escuridão. A consciência dele, ele era tão religioso, né, o apóstolo Paulo, que perseguia os verdadeiros cristãos naquela época, né? Então, estava cego pela religião. Foi isso que aconteceu com a consciência. É uma prisão mental da consciência ali que o apóstolo Paulo estava. Até ele se encontrar com a luz que é Cristo. Abrir os olhos dele para ele se tornar luz para o gentio. Então, ele vai levar a esse Cristo que vai clarear, vai ser o mediador entre o povo. Então, o mediador é Cristo. Entende? É isso que aconteceu, né, pessoal? Entende agora por que a gente... Qual é a minha pergunta? Por que temos que buscar nossa liberdade da consciência? Entende por que a gente tem que buscar essa liberdade? Para que a gente não fique nessa prisão mental da consciência, né? Aí ele fala, Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala para
os Colossenses, né? Ele fala que ele foi resgatado do domínio da treva. Então, domínio da treva, do domínio da ignorância, e transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Filho amado de Deus é Cristo, né? Em que tema a redenção, a saber, o perdão do pecado. Então, houve um perdão na hora que a gente tem essa conexão com o nosso Cristo interior, pessoal. A gente se conecta, recebe o perdão, você é purificado de tudo, você é tirado daquelas trevas, aquelas nuvem negra que mentalmente foi colocado pela matrix religiosa de vários grupos na sua mente. Era o que acontecia aqui com muitas pessoas, pessoal. Muitas pessoas estavam nessa nuvem negra. Então, quando eu fui fazendo esse estudo, ele foi assistindo, nossa, agora as pessoas são outras aqui. São outras. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Mateus 11, versículo 28. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vossas almas. Então, pessoal, o nosso descanso da nossa consciência é Cristo, não tem para onde correr, entende? Aí ele fala aqui, Gálatas 5, versículo 13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Então, a consciência do irmão tem que estar em liberdade. Qual é a minha pergunta que eu coloquei? Por que temos que buscar a nossa liberdade? Porque Cristo nos chamou a nossa consciência para essa liberdade. Não para ficar preso em prisões mentais, tanto religiosa quanto tanto da Matrix. A gente não é para ficar preso. A nossa consciência tem que estar livre. Livre, porque a gente foi chamado para essa liberdade. Eu tenho que falar isso assim, pessoal, para ver se entende, né? Aí ele fala, mas não use essa liberdade, mas tem um porém aí. Mas, porém, não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, a vontade da carne é a vontade do ego. Ao contrário, sirva um ao outro mediante o amor. Então, essa liberdade da sua consciência é para você servir um ao outro no amor. Entende? Não é para você, tenho liberdade agora eu vou fazer o que eu bem entender. É assim? Tá errado. Foi por isso que um espiritualista falando aí que não tem nada não, esse negócio moral é coisa de religião. É coisa de religião? Você pode fazer qualquer coisa, é assim, é? É assim? Você vem para cá e bagunça aqui, nessa realidade, aí tá tudo certo. Não é assim, pessoal, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Salmo 119, 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado o teu preceito. Então, quando você anda conectado com esse Deus, você anda na verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade de quê? Da sua consciência, desses processos mentais da sua consciência. Você está liberto. Entende? Por isso que ninguém consegue convencer você para você ir para um grupo e para você não consegue. É isso que os pastores, os líderes não querem que vocês tenham esse conhecimento. Então, pessoal, você está perdendo a oportunidade dos meus vídeos de expandir a sua consciência e de se libertar dessas prisões mentais religiosas da matriz. Entende? Aí ele fala, 2 Samuel 22, versículo 20. Dei-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. Então, Deus vai dar liberdade à sua consciência. Então Samuel falou, e livrou-me porque você me quer bem. Então Deus quer o seu bem para que você livre dessa
processo, prisão mental, né? Da sua consciência. Deus quer ver sua consciência livre, feliz, sabe? Produzindo coisas boas, servindo ao outro, fazendo a obra de Deus, que é servir ao outro no amor, sabe? Vibrando no amor. Deus quer ver isso de você. Mas sabe o que é que acontece? Você entra na prisão religiosa, se torna até mais pior. Aí ele fala, Salmo 18, versículo 19. Ele me deu total libertação, livrou-me porque quer meu bem. Então, até o salmista também fala. Ele me deu total libertação. Então, você está liberto. Quem é que está liberto? A sua consciência. Livrou-me porque me quer o bem da nossa consciência. Então, Deus quer o nosso bem da nossa consciência, pessoal. Entende? Aí ele fala, Salmo 144, versículo 11. Dai-me libertação, salve-me da mão do estrangeiro, que tem lábios mentirosos, e que com a mão direita erguida jura falsamente. Então, pessoal, o salmista fala, dai-me libertação, salve da mão do estrangeiro. Então, quem? Aqueles que não é da comunidade de Deus. Então, você é estrangeiro. E eles falam o quê? Eles falam com lábio mentiroso, né? Até levanta a mão direita, né? E jura com falsidade. Então, são pessoas que estão no ego, né, pessoal? Quem está na falsidade está no ego. Mente, está no ego. Entende? Então, o salmista estava mandando se livrar dessas pessoas. E eu também faço essa oração para me livrar desse tipo de pessoa, pessoal. Por isso que eu estou vibrando aqui positivo, para que não atraia nenhuma dessas coisas, sabe? Para não atrapalhar minha vida aqui, né? Aí ele fala, Lucas 8, 29. Pois tinha ordenado ao espírito mundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava preso nos grilhões na cadeia, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. Entende, pessoal? Então, Cristo libertou o endemoniado, né, que ficava lá preso lá no cemitério, ia para o deserto, né? Então, às vezes, se você perde o controle da nossa consciência, é porque esses espíritos estão influenciando na nossa vida, pessoal. E tem muita gente que já perdeu o controle da consciência dele, né? Assim, pessoal. Porque os espíritos, ele baixou tanto a vibração dele, né? Praticando coisas aí graves, né? Que esses espíritos assim dominou a consciência, a mente da pessoa. E aí o que? Precisou que Jesus tirasse ele dessa prisão da consciência. E você sabe o que aconteceu depois, né? Aí ele fala, Colossenses 4, versículo 3. Ora, também juntamente por nós, para Deus no abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que a liberdade dele agora estava preso em Cristo para poder ministrar a sabedoria, o mistério da palavra de Cristo. Entende? Então, ele estava mandando orar para abrir a porta da palavra. Então, para que desse intuição para ele trazer para aqueles irmãos. E ele diz, eu estou preso a essa... Entende? A esse ministério, né? Aí ele fala, Salmo 107, versículo 10 e 14. Também como que assenta nas trevas a sombra da morte, presa a aflições em ferro, como se relembrar contra a palavra de Deus. E desprezamos o conselho do Altíssimo. Eis que eu
abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem ajudasse mais. Então clamou ao Senhor na angústia e ele livrou da sua necessidade. Tirou das trevas, da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Então, olha o que o salmista está falando. Quando vocês largaram, desprezaram o conselho do Altíssimo, vocês caíram nessa prisão. Entende? Tropeçaram, né? Nos seus trabalhos e pediu ajuda. E ele clamou e livrou, Deus livrou ele da angústia, das trevas, da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Então, tirou aquela consciência daquela prisão mental que estava ali, né? O salmista pediu. Então, quando a gente despreza as coisas da espiritualidade, pessoal, de Deus, né? A gente cai nessas prisões mentais da nossa consciência. A gente cai porque a matriz vai aproveitar, o inimigo vai aproveitar e lançar lá. Entende? Aí Isaías 58, versículos 6 e 10. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte a ligadura da impiedade, que desfaça da atadura do jugo, e que deixe livre os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com faminto, que recolha em casa os pobres abandonados, e quando vire o nu cubra e não esconda a tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apresentará e brotará a tua justiça. E irá diante de ti, e a glória do Senhor, e a tua retaguarda. Então clamará ao Senhor, e o Senhor te responderá. Gritará a ele, e eis-me aqui. Serei tirado do meio o jugo, e entendeste do dedo o falar iniquidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartar-te a alma aos aflitos, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, pessoal, ele fala aqui que para Isaías, para aquele povo, esse é o verdadeiro jejum. Que aquele povo estava fazendo jejum para isso, para que Deus falasse. Então, Deus aí falou que era o verdadeiro jejum. Que livrasse os oprimidos, que desse comida aos pobres, que livrasse ele. Aí sua luz ia diante do Senhor, né? E a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então você vai brilhar. Então, a boa obra, quando você está conectado, vai brilhar em você. Entende, pessoal? Não tem como, não tem para onde correr. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Romanos 12, versículo 2. Não amolde ao padrão deste mundo, mas transformável pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar boa e agradável e perfeita vontade. Então, você, para comprovar perfeita, você tem que renovar sua mente. Não pode ficar nas prisões mentais, senão não vai experimentar a vontade de Deus. Entende? Aí ele fala, Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo com a mente, e eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, o apóstolo Paulo estava falando que ele estava servindo a Deus, né? Mas ele tinha uma lei que era do pecado, que era do ego dele. Que ele tinha essa luta, né? Aí o que é que ele fala mais? Romanos 8, versículos 5 e 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus, né? É inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Então, é por isso que ele estava falando lá. Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas como a carne da lei do pecado. Então, ele estava falando isso, que era o quê? Era o ego dele, não se submetia às coisas, só queria fazer coisa errada. É por isso que ele fazia. O que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. A gente experimenta isso, pessoal, né? Aí, para acabar, o nosso estudo é Jeremias 31, 33 e 34. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Entende, pessoal? Então, Deus vai escrever a, a lei dele na mente, pessoal. E escreverei no coração. Então, ele vai pôr na mente. Então, aquele que está conectado, ele tem a lei interna que ele segue, como um gentil, né? E escreverei no seu coração. Então, ninguém pode mandar você. Quem pode guiar você é esse Deus, pessoal. Entende? Porque você vai ser, ele vai ser seu Deus, e Deus disse, ele vai ser meu povo, que eu vou guiar. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que se livrar das prisões da mental da consciência, para que a gente esteja livre para servir a esse Deus, ao Senhor, fazer as coisas boas. Mas não vá usar essa liberdade para dar lugar à carne, como o apóstolo Paulo falou. Tá certo, pessoal? A gente estamos buscando a nossa liberdade da nossa consciência, que são essas prisões mentais, tanto religiosa como daqui da Matrix. A gente está buscando isso. E isso acontece com a expansão do conhecimento da nossa consciência. Entende agora? Porque o que a gente está fazendo aqui, passando o conhecimento, é para você se livrar dessas prisões mentais. Para isso, pessoal. Tá certo? Agradecer a vocês por mais um vídeo, né? Tá aí meus contatos, meu Pix aí, se vocês querem ajudar o meu trabalho, tudo aí tá aí. E quiser colocar perguntas, está tudo aí, pessoal, tá certo? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!